Hitzon na área novamente, trazendo mais notícias, informações aí do nosso Hitão. E a informação da vez aí é uma previsão, né? O Hit pode selecionar aí alguns jovens no draft. E trago aí mais 3 aí que estão na mira, né? No Miami Heat. Eles estão avaliando bastante para selecionar aí, principalmente na posição de ala, que é uma posição aí que Miami precisa muito, que não vem se encaixando, né? No caso, o Nicola e o James Hackes, né? Na posição. Então aí trazer algumas informações aí do Miami Heat, que tem um dos seus drafts aí mais importantes pela frente, né? Neste mês, tá quase chegando aí. Todos os olhares estão voltados para eles nessa off-season, né? Muito por conta do Kevin Durant, né? Com muitos curiosos para saber se o time adotará uma nova reformulação ou fará grandes movimentos para se tornar um candidato mais forte em uma conferência leste relativamente fraca, né? Sem muitos times se destacando aí nessa questão. O Heat selecionou o Bam Adebayo, Tyler Herro, Kelly Oubre, James Harden Jr. e Nikola Jovic. Todos no 13ª posição ou depois, né? Desde 2017, se eu não me engano. E deve estar procurando sua próxima escolha de valor, idealmente um ala de dupla opção que possa jogar entre as estrelas deste elenco, né? Então assim, precisamos de um ala de ofício e o Miami Heat está tentando aí, principalmente com o college, né? A garotada aí, que por enquanto não vem muito dando certo. A gente tem aí o Nikola Jovic, né? E o James Harden Jr. E não emplacaram ainda com a camisa do Heat, né? Principalmente o James Harden Jr. aí, que se machucou e não teve uma temporada muito legal, né? Foi bem abaixo do esperado aí essa última temporada dele, do que ele mostrou na primeira, né? Se o Devin Mitchell for recontratado, no caso, ele e Tyler Herro formam uma base aceitável ali no time, né? Adebayo e o Harry também devem ser garantidos como titulares na linha de frente, tirando o Andrew Wiggins, né? No caso, Miami não tem muita profundidade na ala, ainda com um contrato por várias temporadas. Então, assim, é um buraco, né? É uma lacuna ali no meio que o Miami tem que complementar, tem que buscar ali um ala que atinja as médias, né? Que estão buscando, porque tá bem difícil mesmo, né? Embora o Heat tenha alguns atacantes jovens no elenco, como o Jax e o Jovic, né? O Jovic, né? Nenhum deles deu salto real, né? Como eu disse, não deu um salto real ainda para se tornar um titular na rotação, né? Foram jogadores assim que jogaram muito pouco, e principalmente o Jax, que eu esperava muito mais dele nessa temporada, pelo grande progresso que ele teve na primeira, né? O Hack Jr. regrediu após sua excelente temporada de calouro, né? E o Jovic perdeu boa parte da temporada passada com uma fratura na mão. Então foi 2 baixas aí que a gente não viu tanto mostrando o basquetebol para poder suprimir aí essa posição de ala, né? Que foi jogada ali muito pelo Jimmy Butler e tal. E eu acreditava muito no James Harden Jr., né? Quando o Butler ficou naquele chove no molha, jogava um jogo, ficava 3, 4 fora, depois foi afastado, enfim.
E eu acreditava muito no Hack Júnior, então acabou sendo uma decepção muito grande, tanto para os torcedores, acredito eu, quanto para os administradores ali do Miami Heat, né? Então, assim, deve haver um grupo de atacantes sólidos ali. Tem que haver. E a gente precisa de um ala que seja consistente, sólido e ajude ali nessa transgressão ali de ataque e defesa, né? Que disponíveis no momento no mercado tá um pouco complicado, né, para o Heat. Porém, a gente tem o college e aí tem 3 nomes aqui que eu trouxe que estão sendo sondados aí bem abaixo, mas estão sendo sondados aí pelo Miami Heat, que são, né, então, perdão, incluindo os alas como o Nick Clifford, do Colorado State, o Will Riley, de Illinois, e Lion McNeill, de Connecticut. Todos eles ligados ao Heat, já são ligados ao Heat já, ao longo desse recrutamento aí, desse processo, né? Já estão sendo já sondados e tentando aí ver o melhor, né? Eu trouxe aqui os números deles em relação ao Nicola, né? E o Jaime, que já estão lá no time do Miami Heat, né? Então vamos começar aqui pelo Nick Clifford, né? Ele tem pontuações de 18,9, rebotes 9,6 e assistência 4,4. O field goal dele é o 49,6. Então, assim, de ponto ele ficou na 42ª posição, de rebote na 13ª, de assistência na posição 102 e de field goal na posição 94. Esses foram os números aí do Nick Clifford, né? 23 anos, joga pelo Colorado State Rains, né? E ele joga tanto de ala quanto de ala armador e ala pivô. Então é um cara que fundamental ali, que joga praticamente em 3 posições, né? Que a função dele é mais ala pivô e ala ali, ala armador, um pouquinho, mas né, nesse conceito que o Heat está buscando. Ele tem 1,98, né? E muito interessante esse jogador Nick Clifford, né? Para o Miami Heat estar trazendo aí e acabando suprimindo aí essa lacuna, né? Para suprimir essa lacuna. Muito interessante esse jogador aqui. O próximo é o Will Riley, 19 anos, pontos 12,6, rebote 4,1, assistência 2,2 e o field goal dele é 43,2. Ele joga pelo Illinois Fighting Illini. Ele é ala e tem 2,4 metros, né? Então, assim, é um bom jogador, porém com os números assim um pouco mais abaixo, né? Mas mesmo assim tem que ser lapidado aí, tem que ser revisto, né? Que é um cara que está crescendo muito, 19 anos ainda, muito jovem em relação ao Nick Clifford, né? Que tem 23, então tem essa diferença. E já vem crescendo muitos olhos em cima do Will Riley, né? Por ter 19 anos e já ter alguns números ali um pouco alto em relação ao college.
E o terceiro, galera, é o Liam McNeely. Tem 19 anos também. Ele é um ala pivô e joga como ala também. Médias de pontos 14,5, rebotes 6,0, assistência 2,3 e field goal dele é 38,1, né? Entre os três é o que tem o field goal mais baixo, certo? E assim, um outro jovem aí a ser visto com bons olhos, que vem crescendo muito aí no college, né? Ele joga pelo UConn Huskies, né? Do Connecticut. É o time que ele joga. Então, assim, são três aí mais pratas, né? Vamos colocar pratas da casa? Vamos colocar assim, que o Heat está de olho para subir para o time principal aí, para trazer para o time, né, do Miami Heat. São três bons jogadores e vamos ficar de olho, né, para o desenrolar dessa trama aí, desses três jogadores que estão sendo visados pelo Miami Heat, né. Em relação ao Nikola Jovic e o James Hack Jr., né? O Nikola tem 22 anos, 10,7 de pontos, rebotes 3,9, assistência 2,8 e field goal dele é 45,6. Então, assim, ele tem uns números ali bem próximo a mais um pouco do que o pessoal do college, mas não foge tanto, né? Não foge tanto ali em relação às três promessas aí que pode vir agregar no Miami. O James Hack Jr. tem 24 anos, é ala também, tem médias de ponto 8,6, né? Rebotes 4,4 e assistência 2,5. Field goal dele é 46,1. É o que tem o field goal mais alto. Não, perdão. É o Nick Clifford, né? Tem o field goal mais alto aqui. E em relação ao Nicola e o Jaime, em relação aos três do college, não foge tanto. Principalmente, né, o Jaime Hack Jr. aí e o Nicola, que tiveram contundidos. Nicola, que foi na mão, e o Jaime Hack, que foi no tendão, né? Aí tiveram mais baixas ainda diante a temporada, e por isso um pouco essa decadência em seus números. Porém, essas são as três promessas, os três jogadores aí jovens que podem vir a pintar aí em Miami. Miami está de olho e pode vir muito bem agregar, né? Nikola Jovic e o James Hack Jr. que se cuide, porque um desses três ganhando oportunidade pode arrancar a titularidade, pegar essa titularidade e não largar mais e mostrar um ótimo desempenho com a camisa do Miami. Então é isso, galera. Deixa seu like, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Comente aqui o que vocês acham dessas três jovens promessas aí do college. E o que vocês acham, né? Se o Miami Heat deve investir ou devem ser mais agressivo em relação a jogadores que já estão jogando a NBA, né, de outras equipes, e deixar um pouco de lado aí essas jovens promessas e investir em jogadores mais estruturados, né, que já vem pronto, digamos assim.
Comente aqui embaixo o que vocês acham, gostam, não gostam, não é o esperado ainda que o Miami tem que trazer. Comente aqui embaixo, nação, deixe sua opinião aí, vamos conversando aí, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!